noite, meu Nordeste. E hoje, o papo de hoje é com o psiquiatra residente, né, Dr. Daniel Lafayette. Vamos esperar para ele entrar para eu poder convidá-lo a conversar conosco e a gente vai tirar todas as dúvidas com ele. Boa noite, doutor Olá, Daniel. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo certo também. Então, nós estamos vivenciando uma situação bem complicada ultimamente, não é isso? Um dos motivos de ter convidado o senhor a fazer parte dessa live é para poder tirar todas as dúvidas sobre ansiedade e coronavírus. Eu, particularmente, vivenciei muito crises de ansiedade, início de princípio de síndrome do pânico, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um cenário difícil, não é isso, doutor Daniel? Exatamente. Além da pandemia do próprio coronavírus, né, o que se fala de quarta onda, né, um gráfico que existe, é sobre a apresentação sobre a saúde mental, que seria justamente a ansiedade, não é? Doenças psiquiátricas já crônicas que deixaram de ser tratadas. E esse momento, além de novas síndromes, não é? Temos as pessoas que já tinham essas síndromes e vão apresentar uma descompensação do quadro. Então, realmente é uma pandemia do próprio coronavírus e teremos uma pandemia da saúde mental também. Exatamente. E não é brincadeira, né? O momento que a gente está passando é bem angustiante, na verdade, não é isso? Isso, é muito angustiante. É angustiante para as pessoas que estão em casa, né? Porque é um momento realmente atípico. Nossa geração nunca vivenciou algo parecido, né? Nem mesmo, acho que só a geração dos nossos avós, quando teve a gripe espanhola, mas mesmo assim não foi algo tão divulgado, não foi algo tão vivido como estamos vivendo hoje em dia. Né? A questão do isolamento, o medo de pegar o vírus, as disputas políticas, as disputas sociais, enfim, realmente é um momento extremamente ativo. Inclusive, eu venho conversando com algumas pessoas de saúde, sabe, doutor? E até algumas relataram, tem até uma amiga minha que ela é enfermeira, que relatou até que chegaram a entubar um paciente achando que ele estava realmente vivenciando uma crise de falta de ar respiratória muito séria, entubaram ele e no final, quando todos os exames foi feito, acabou descobrindo que era uma crise muito séria de síndrome do pânico. Eu queria que o senhor pudesse relatar aqui essas pessoas que estão vivenciando isso. Eu vivi isso. Eu quero até dar um cunho pessoal meu, porque eu passei isso no começo da pandemia, porque o começo foi muito difícil, a gente não sabia como lidar, né? E você, de uma hora para outra, você tem uma vida, né? De estar o dia todo na rua, de ter que trabalhar, de ter que estudar. E de uma hora para outra você se vê trancada dentro de casa, né? E aí, agora, né? Aí eu queria que o senhor pudesse nos ajudar a relatar quem está passando por esse momento difícil, o que é que se pode fazer nesse momento tão angustiante. Esse quadro que você falou sobre o paciente que foi entubado e quando descobriram era uma síndrome de ansiedade é algo muito recorrente no plantão, né? Eu faço residência em psiquiatria, mas eu também sou plantonista em emergência, né? Plantonista na UPA. E sim, chegam muitos pacientes assim que a gente pensa que estaria em uma síndrome ou uma descompensação do síndrome respiratória, né? Mas a gente tem que avaliar o quadro do paciente, né? Solicitar exames, enfim, fazer todo um diagnóstico diferencial para a gente saber o que é que o paciente realmente apresenta, né? E sim, faz parte do diagnóstico diferencial uma crise de pânico. O que é que define, né, essa crise de ansiedade e a crise de pânico? A crise de ansiedade, ela vem como realmente uma falta de ar, muitas vezes, né? Muitas vezes sentem, ela vem como uma angústia intensa, pode vir com taquicardia, mãos trêmulas, as mãos e pés tornam-se gélidos, pode ter um pouco de formigamento na ponta das mãos, dos pés, aqui na boca. Esses são os sintomas mais comuns. E isso pode sim ter uma confusão nessa questão da relação diagnóstico.
nesse momento da pandemia, que a gente já tá indo aí no terceiro mês, né, de isolamento social, de distanciamento, esse momento é um momento de paciência. Esse é o momento de aguardar resoluções. Vivemos um momento realmente muito, muito tenso e muito preocupante em relação à política nacional de saúde. Nesse momento vivemos o cansaço da quarentena, nesse momento vivemos o cansaço daquele convívio fechado, intenso, com as mesmas pessoas, sem muitas novidades, por mais que a gente tente se distrair. E é justamente nesse momento que os sintomas mais depressivos, os sintomas mais ansiosos vêm com uma grande frequência, né? E esse é o momento realmente, assim, de individualizar, de meditar. Esse é o momento de poder fazer técnicas de respiração, não é? Esse é o momento de que a gente deve se reanalisar, não é? E aprender a conviver com si próprio, né? Conviver até com os próprios, como a gente fala, com os próprios demônios. E isso causa muita ansiedade. Enfrentar-se, estar distante da academia, estar distante dos amigos, estar distante das redes sociais, não mais postar o que a gente postava antes. Então, realmente vivemos uma mudança de Dos paradigma muito grande. passeios, das viagens, não é isso, Exatamente. doutor? Exatamente. Eu queria também, assim, que o senhor relatasse aqui a diferença, porque muita gente mistura, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. E nós sabemos que são três coisas distintas, Uhum, não é isso? uhum. Queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho sobre cada situação e como uma pessoa que está aí do outro lado pode diagnosticar, né? Que na verdade quem pode diagnosticar na verdade é o médico, mas pelo menos pré-diagnosticar, ter uma noção do que aquele parente, aquele ente querido está vivendo naquele momento, né? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho a diferença sobre esses três tópicos. Claro. A questão da crise de ansiedade, né? É algo que a gente já percebe algo mais crônico, algo vindo de uma preocupação futura, algo que possa vir a ocorrer. Então, o pensamento acaba se tornando mais focado nessa possibilidade de futuro. Se eu tiver o coronavírus, se meu pai, se minha mãe, e se, é sempre um pensamento, algo ruminante, sempre um pensamento sempre que retorna, e também uma ansiedade de futuro, digamos assim. A crise de pânico específica, né, que a gente chama também de crise fóbica, elas tem muito da questão da situação, né? Por exemplo, medo de um gato, medo do cachorro, medo do hospital. É um medo específico. Então, é uma crise muito intensa, angustiante, é uma fuga, uma questão de fugir mesmo. Era como se a gente vivesse uma situação de perigo muito intensa, extrema, e a reação corporal fosse de fuga. Então, a taquicardia, e lembra muito essa questão da crise de ansiedade. Só que ela, às vezes, é muito mais intensa. Né? A crise de ansiedade, essa preocupação de possibilidades do futuro. Né? E a questão realmente assim, da síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Que é Sim. o que está tão em voga aí realmente por causa do coronavírus. Geralmente a pessoa tem que ter tido algum sintoma gripal, uma febre, uma tosse já assim crônica, muitas vezes uma respiração ofegante, buscando, como eu vou dizer, buscando realmente puxar o ar, né? Só que isso acaba prolongando durante todo o tempo, né? Crises de ansiedade e crises de pânico muitas vezes são momentâneas. Pode acontecer várias vezes durante o dia, mas são crises momentâneas que passam. No entanto, a síndrome do desconforto respiratório agudo já grave, ela permanece ali durante todo o tempo. Então, a gente pergunta sempre se o paciente teve sintomas gripais, se o paciente teve tosse, se ele já vinha, se ele tem alguma comorbidade, alguma doença já crônica, digamos assim, né? E também a gente, nas unidades de saúde, a gente faz a oximetria, né? O equipamentozinho que a gente coloca aqui no dedo, né? Que é o oxímetro, que é para ver a saturação de oxigênio, perceber a quantidade de oxigênio que tem no sangue. E isso a gente faz nas unidades, porque realmente quem está com síndrome de desconforto respiratório tem essa oxigenação baixa, muito baixa. Pessoas com crises de ansiedade, crises de pânico, pelo contrário, elas, como a gente fala, hiperventilam. Então, elas respiram, porque o sistema respiratório delas está bom.
Então eles respiram muito, ficam muito ofegantes e essa atração de oxigênio fica sempre assim, 99%, 100%. E a depressão? Vamos falar, porque assim, nesse momento tão difícil, antes as pessoas já lidavam com a depressão devido à quantidade de estafa, né? A gente, na verdade, de uns tempos para cá, a depressão estava sendo uma das doenças do milênio. E agora eu noto que está muito mais aguda do que antes, né? Muita Uhum. gente até que estava conseguindo lidar com isso, hoje ela realmente está numa fase difícil. Por quê? Porque está lidando com isolamento, muitas estão lidando com a perda de um ente querido, ou então tendo que estar se isolada dentro de um quarto com sintomas. Aí, quais seriam os sintomas da depressão também? Quando a gente define, né, essa questão dos sintomas depressivos ou da depressão, é a permanência de pensamentos mesmos, muitas vezes tristes, consigo mesmo, visão de futuro, de ruína, é, pensamentos de culpa, que se tornam predominantes durante o dia, não é? A maior parte do dia, quase todos os dias. Pensamentos de ruína, de tristeza, pensamentos de que a culpa da pessoa me tensa, fica pensando sempre, vendo o lado negativo das situações, né? Muitas vezes tem um cansaço psíquico mesmo, uma fadiga, uma falta de vontade de conseguir se levantar, uma falta de vontade, às vezes, de querer comer, ou então comer demais. Como é que eu vou dizer? Uma falta realmente de energia, sabe? Um cansaço muito intenso que muitas vezes a pessoa não consegue sair daquela situação, tá ali paralisada. E a gente tá percebendo, sim, um aumento de sintomas depressivos em relação a isso da quarentena. Isso. E doutor, e no caso, eu tô nessa depressão, digamos, né? Tô passando por toda essa situação, ou com crise de ansiedade, ou síndrome do pânico, ou depressão. O que é que eu poderia fazer nesse momento de quarentena? Queria que o senhor assim, dissesse alguns exercícios físicos para as pessoas que estão em casa poder fazer, a forma como elas podem lidar realmente com essa situação, porque a gente sabe que é grave, né? É muito grave. Uhum. E se você não cuidar, pode até levar a óbito, né? Isso. Porque tem a síndrome do pânico, a taquicardia, o excesso de taquicardia não é muito legal para o coração, né? E a depressão é o medo da pessoa chegar nos finalmente, né? É. Então, assim, o que é que qual seriam esses exercícios, principalmente agora, porque quando a gente não tá em quarentena, a gente faz exercício físico, a gente vai para academia, porque o exercício libera endorfina, né? Isso para Isso. poder melhorar. Mas e agora, na quarentena, o que é que eu posso fazer? Então, a ideia é tentar manter a rotina que ela levava lá fora em casa, o máximo possível, o mais parecido possível, né? Se a pessoa ainda tem emprego, consegue fazer o home office. A questão é tentar manter a rotina diária. Eu sei que é muito difícil acordar e trabalhar em casa. Muitas pessoas contratam centros de estudo para poder sair de casa. Mas a ideia é tentar manter a rotina, mesmo com produtividade baixa. Tem um horário para acordar, tem um horário para dormir, né? Tem um horário para se alimentar. Ser realmente regrado como a pessoa era durante a semana fora de casa. Esse é o grande segredo. Quando está em crises de ansiedade, tem algumas técnicas, né, que eu ensino muito aos meus pacientes, que é antes de realmente estar em crise, né? São técnicas mesmo de respiração. Que eu ensino muito é inspirar o ar durante 4 segundos, segurar o ar durante 4 segundos e expirar o ar durante 4 segundos. São técnicas assim que ajudam a pessoa a se concentrar no momento atual, né? Temos aí também o Mindfulness. Eu não sou especialista em consigo e conheço assim algumas técnicas que são extremamente importantes, que é a tentativa de realmente assim de se concentrar no agora, ter sentidos do agora, tentar perceber o tecido no corpo, o seu próprio corpo. São técnicas de se manter no agora, não é?
Exercícios físicos. Ah, exercícios físicos, assim, no geral, se você fazer uma academia, gostava de correr, há como se adaptar em casa também. São extremamente importantes os exercícios físicos, né? Quem sabe uma corrida a gente consiga trocar por um pular cordas, voltas em casa mesmo, pelo prédio, né? Quando está liberado. Há vários youtubers, blogueiros, professores de educação física que estão dando várias e várias dicas online sobre como adaptar os exercícios físicos corretamente, né? Porque a prescrição de exercício físico vem realmente do professor de educação física. Então, isso é uma forma de tentar manter diariamente a sua vida como vivia lá fora. São técnicas extremamente interessantes e estão sendo extremamente úteis assim para os pacientes. Realmente é muito importante. E, doutor, me diga uma coisa, e se por acaso a pessoa chegar no momento que acha que realmente todas essas técnicas, eu fiz tudo isso e cheguei no momento que não tá dando jeito, sabe? E tem também, muita gente tá falando, que eu tô vendo aí, sobre a insônia. Eu acho que é um dos fatores mais fortes nessa quarentena é a insônia. Muita gente não consegue dormir, passa a noite em claro, troca o dia pela noite, né? Uhum. Qual seria uma dica que o senhor daria para essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil também? Então, sobre a questão que não está melhorando mesmo com as técnicas, mesmo com as mudanças de hábito, né? Quando a gente consegue perceber, ou então quando o paciente consegue perceber que esses sintomas de tristeza, sintomas de ansiedade, eles estão interferindo muito no dia a dia, estão interferindo na qualidade de vida, estão interferindo em todas as suas áreas sociais, enfim, ele consegue perceber que teve uma perda e ele consegue perceber que é algo mais sério, esse é o momento de procurar uma ajuda psiquiátrica, né? Tentar procurar um psiquiatra que talvez esteja atendendo online, talvez esteja atendendo em consultório, fazendo teleatendimento, enfim, tentar encontrar realmente uma ajuda, porque essa pessoa já estaria precisando de medicação para auxiliar. Em relação à insônia, né? Ter uma rotina de exercícios em casa, uma rotina de trabalho, uma rotina de vida em casa ajuda muito. O problema é que muitas pessoas estão trabalhando na cama. Muitas pessoas estão acordando tarde, acordando de 1 hora da tarde, não tem um horário para dormir específico. Então, essas alterações da rotina realmente mexem com o ciclo do sono, né? Sintomas depressivos, a ansiedade também alteram o sono. Então, tentar tratar, se necessário, né, com a avaliação do psiquiatra, tentar tratar esses sintomas, né, esses sintomas mais intensos psiquiátricos. E a insônia, se ela realmente está atrasando muito sua vida, está tendo muitas perdas na vida, sim, tentar procurar um médico, seja um médico especialista em sono, seja então um psiquiatra, para auxiliar e tentar identificar essa insônia. Mas, no geral, o que eu percebo, assim, que não precisa de medicação é uma rotina de vida. Além dessas atividades que quem está entrando agora, o doutor estava falando, que poderia ou continuar com aquilo que estava fazendo na rua, ou então procurar um youtuber, ou algum canal, algum blog, alguma coisa que passa realmente, ou então até um personal training, né, doutor, online, que passa essas atividades também, porque a endorfina o exercício libera endorfina e faz muito bem para a saúde mental e física da pessoa, né? Isso. Isso. Agora, doutor, a gente também, além dessa situação difícil que a gente está vivendo da quarentena, a gente está vivendo a parte econômica, né? Foi até o que eu falei com o vice-prefeito de Olinda na última segunda-feira. A gente sabe que nem todo mundo está no mesmo barco, né? Tem gente que está numa lancha, tem gente que está no iate, tem gente que está no barco e tem gente simplesmente que está numa prancha, né? E essas pessoas que estão num barco ou numa prancha que infelizmente não tem condições nenhuma de poder pagar uma consulta psiquiátrica, porque a gente sabe que o psicólogo, o psiquiatra, nessa quarentena continua atendendo online, mas está atendendo, né? Não deixa de atender, até porque a saúde mental está precisando urgentemente, gritando, né?
por socorro nesse momento tão difícil. Como eu falei, eu passei por isso no Uhum, começo, é muito difícil, uhum. né? Até você se readaptar, se reestruturar a toda essa situação é muito complicado. Então, assim, essas pessoas que estão nesse barco e que estão nessa prancha, tentando se virar da forma como pode. Tem algum local que elas poderiam procurar essa ajuda voluntariamente? Então, a gente sabe que alguns centros, que a gente chama CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, que é com atendimento com psiquiatra, obrigatoriamente, segundo a portaria do Ministério da Saúde, eles têm que estar abertos e funcionantes, certo? A pessoa que está precisando de uma ajuda imediata pode procurar também as emergências, né? Temos algumas emergências psiquiátricas e algumas emergências clínicas, né? Se o paciente está com ideação suicida, algo mais sério, mais um pensamento fixo em relação ao suicídio, é considerado uma emergência médica, então pode procurar alguma emergência. Aqui em Pernambuco, né, nós temos o Ulisses Pernambucano, que é um hospital público de urgências psiquiátricas, né? E alguns lugares assim estão oferecendo gratuitamente também suporte psicológico, suporte psiquiátrico, via teleatendimento. Temos também o CVV. Pelas redes sociais, alguns hospitais voluntários, como o Hospital das Clínicas, onde eu sou residente, lá tem por via do telefone, enfim, por contato, se você precisar de alguma ajuda psicológica neste exato momento, né? Quem faz no privado, quem tem dinheiro consegue teleatendimento, mas quando a gente fala da população mais pobre, tem que realmente procurar a questão de alguma instituição pública. CAPS, obrigatoriamente, tem que estar funcionando e aberto, a não ser que o médico esteja afastado, algum tipo de intercorrência desse tipo. E também procurar tentar procurar algumas emergências, digamos assim. Tem alguns aplicativos para pessoas mais idosas que estão sendo feitas. Participei recentemente de um aplicativo. E, assim, são plataformas que conseguem auxiliar via atendimento. Só que quando a gente fala da população em si mais pobre, que às vezes não tem acesso a isso, é tentar aconselhar, tentar ali encaminhar para algum centro de referência e de ajuda. E esses centros, eles funcionam 24 horas, de domingo a domingo? Como é que é o funcionamento desses centros? Tem algum telefone que o senhor poderia dar ou algum site que as pessoas poderiam procurar? Então, o principal, né, que é também o mais conhecido, é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Né? O número é 188, só basta discar esses três números, e você vai ser ali atendido, aconselhado por outras pessoas, ser acolhido, para poder falar um pouco ali desses sentimentos, mas em relação ao suicídio, né? O CVV é muito para pessoas que estão ali com os pensamentos suicidas, né? E os CAPs, geralmente, eles funcionam de segunda a sexta, dependendo da política de saúde municipal, né? Alguns CAPs estão funcionando segunda a sábado, outros CAPs estão funcionando também por teleatendimento, gratuito, claro. As emergências dos hospitais, o Ulisses Pernambucano ele é aberto 24 horas, uma emergência psiquiátrica. E também nas UPAs, né? Emergência, que acaba sendo emergência clínica. Mas a gente sempre recomenda que sejam procurados em situações assim, já quadro mais moderado a grave, né? Que é para evitar também a exposição do paciente ao Ao coronavírus. coronavírus. Rosiana Fanenco está falando também da Rede Anjo Amigo. Essa rede, ela também é uma rede voluntária. Como é que funciona a Rede Anjo? Então, Fala um pouquinho dela. ok. A Rede Anjo, eu também participei da formulação, digamos assim. E a Rede Anjo, Rede Anjo Amigo, ele é um aplicativo, mas para acompanhamento de idosos, né? Dos idosos que estão assim na quarentena. A gente sabe que pelo isolamento, o índice de depressão nos idosos está aumentando bastante,
esse isolamento, algumas vezes, vem se tornando até mesmo abandono, né? E essa ideia do aplicativo, da rede Anjo Amigo, é justamente participar mais ativamente dos cuidadores desses idosos, de pessoas que estejam precisando ajudar esses idosos. E dentro de todo o programa, ele tem, assim, falando sobre sintomas depressivos, sintomas ansiosos, ideação suicida, enfim, vi falando também sobre a própria saúde do idoso, formas de quando encaminhar, para quem ligar, o teleatendimento que a gente vem aqui acompanhando no nosso estado, né? E isso, assim, é um grupo grande, tem pessoas de outros estados também, assim, que estão participando. Foi até um projeto que venceu, o projeto do Ministério Público, eles fizeram até um concurso e foi o projeto que venceu, né? Que era apoio justamente a essa época do coronavírus para os idosos. E no caso, você falou geralmente de vários locais que as pessoas mais carentes, que não têm, tá passando por dificuldade financeira, eu acredito que a maioria da população, né? Essa quarentena nos fez realmente perceber essa diferença econômica perante a população brasileira, infelizmente, né? Mas e a síndrome do pânico? Porque é outra coisa que eu acho muito grave, assim, sabe? Porque são sintomas que realmente angustiantes, né? Quem está passando por uma crise forte da síndrome do pânico também poderia procurar esses locais. Tem algum atendimento online que preferencialmente seria inicialmente online, porque já que a síndrome do pânico já é o oposto da depressão, né? A depressão é a vontade de se matar, né? Você acha que não tem mais sentido a vida, mais ou menos, né? Sim. E a síndrome do pânico é o medo da morte, né? Isso é essa a diferença entre um e o outro? Só para a gente explicar assim, melhor alguns conceitos, né? Certo. Sintomas depressivos não necessariamente precisa coexistir com a ideação, enfim, com a ideação suicida. São coisas diferentes, certo? A depressão é essa questão da fadiga, dos pensamentos tristes, essa questão do alto valor, né? A desvalia, e como a pessoa se percebe o futuro, com uma visão mais negativa, uma visão triste mesmo, né? A síndrome do pânico, ela pode ocorrer por várias causas, não só o medo de morte. Só que é tão intenso em algumas pessoas a crise do pânico que realmente a pessoa sente que está morrendo. Porque ela sente como se fosse a sensação de faltar o ar, como se a garganta tivesse fechado. É como se os membros não conseguissem mais se mover, como se a cabeça não pensasse mais absolutamente nada. O coração acelera, você fica gélido. Enfim, é realmente uma questão angustiante, mas não necessariamente o transtorno de pânico é igual ao medo de morrer. Mas o medo de morrer pode desenvolver um transtorno de pânico, entendeu? Que é realmente uma coisa abrupta, é algo abrupto, geralmente por algum tipo de estímulo. E crise do pânico, sim, o paciente pode procurar ajuda assim, psiquiátrica ou ajuda de alguma emergência para conseguir assim, aliviar os sintomas. Até porque uma pessoa pode ter ansiedade, pode ter um transtorno aí do pânico, mas essa pessoa também pode estar infartando no momento dessa crise. Então, como é que vai saber isso? Como é que a gente vai descobrir? Indo ao médico e auxiliando no diagnóstico. Mas tem algum telefone que voluntariamente que a pessoa poderia ter esses primeiros cuidados que você poderia disponibilizar aqui para os nossos seguidores? Olha, existem vários números, várias instituições que estão fazendo apoio. Eu não lembro realmente agora de cabeça, mas eu vou pesquisar aqui agora sobre sobre instituições que realmente que estão assim ajudando, né? Se alguém souber de algum número, eu também assim auxiliaria bastante. Eu não vou lembrar realmente agora de cabeça, mas sim tem tem núcleos de telesaúde. O exemplo maior que eu posso dar, que eu conheço, não é?
É o da Você fala alguns núcleos, porque daí, como o Google eu acredito, Google é o maior dicionário, né? Que Uhum. qualquer pessoa pode chegar lá e pesquisar, e você pode falar com os centros que tem, e as pessoas que sim tiver algum tipo de problema entrem em contato através da Uhum. internet. É o que eu mais indico, né? É o da Universidade Federal de Pernambuco, que é do Hospital das Clínicas. É o que eu realmente mais indico, é o NUTS. Você pode colocar apoio psicológico, apoio psiquiátrico e colocar no NUTS, né? Que é o da Universidade Federal de Pernambuco, que alguns colegas da residência estão participando e eu acho que em breve eu vou participar também. O paciente liga e fala com algum profissional de saúde, tanto para falar sobre sintomas, possíveis sintomas do próprio coronavírus, para saber uma indicação maior, o momento de ir para o hospital, como também o teleatendimento psicológico, né, de apoio psicológico. Então, o que eu indico maior, que é realmente que eu tenho conhecimento, é o da Federal, da Universidade Federal de Pernambuco, junto ao Hospital das Clínicas, né? Eles têm um NUTS, que é o Núcleo de Teleatendimento à Saúde, e tem auxiliado bastante. Bom, estão perguntando aqui, doutor, sintomas de ansiedade só aparecem quando existe um gatilho, um motivo, ou é possível aparecer em qualquer momento? Sintomas de ansiedade em si, como a pessoa não é uma pessoa ansiosa, ela pode aparecer sim em qualquer momento. Quando a gente fala de crises de ansiedade, quando esses momentos de ansiedade são mais intensos, às vezes é por causa de algum tipo de gatilho, né? Então, quando é possível realmente existir em qualquer momento a ansiedade. Então, às vezes, é como eu falei, é preocupação demais em relação ao futuro, pensamentos às vezes de catástrofe, pensamento às vezes um pouco acelerado, preocupado, esses sintomas mais intensos, mas eles podem ocorrer a qualquer momento. Muita gente, na hora, quem que tem crise de ansiedade, costuma dizer que procura um ponto de equilíbrio, que já conhece o corpo, né? Já sabe que geralmente quem tem a crise de ansiedade, ela já conhece o seu corpo e já sabe que aquilo ali possivelmente é uma crise de ansiedade, não um infarto. Então, nesse caso, essas pessoas, elas procuram um gatilho para se acalmar. Como é que funciona quando elas já sabem que aquilo que ela está vivenciando, já que já vivenciou outras vezes. Por exemplo, eu achei que estava infartando várias vezes e fiz várias vezes os exames, nunca dão nada, e agora eu estou tendo a mesma coisa. Pronto, então, e agora? O que é que eu faço para eu poder me acalmar? Aí o que é que seria? Ok. O principal é essas técnicas, né? As técnicas de respiração, inspiração, técnicas de meditação, técnicas do mindfulness, né? Que auxiliam a pessoa a encontrar, digamos assim, a sua própria zona, a sua bolha, a sua zona um pouco de conforto naquela situação, para que ela possa se sentir segura, não é? É uma que se alguém já conseguiu encontrar isso, se alguém já conseguiu é, é, vivenciar esse momento ou esse gatilho, digamos assim, para se acalmar, é importante que ele seja explorado. Só que um gatilho de uma pessoa não obrigatoriamente também é de outra. Então, é uma situação individual. Mas para encontrar esse gatilho é a questão da autopercepção. De tem gente que usa, tem gente que começa a rezar, tem pessoas que começam a ver fotos, tem pessoas que gostam de ver a própria pulsação. Tentar se auto-perceber, tentar se analisar para saber o que é que acalma essa pessoa. Se é rezar, se é tomar uma água, se é tomar um chá, se é tomar um banho, se é fazer exercício, se é estudar, Ver um filme. ver um filme. Realmente é uma questão muito individual, não tem como ser para todo mundo. Mas quem consegue isso, agarre-se nisso para tentar acalmar-se. E sobre os chás e calmantes naturais. O que é que o senhor acha sobre isso? O senhor aconselha, o senhor não aconselha? Ou seria bacana, não seria? Tem algum fitoterápico que o senhor indicaria para quem está passando por esse momento de crise de ansiedade e crise do pânico, principalmente agora, nesse momento tão difícil, até porque a gente tem que estar em casa, tem que evitar os hospitais, tem que evitar a aglomeração. É.
Essa questão dos fitoterápicos, ela é um pouco polêmica, porque assim, a gente pensa que os fitoterápicos, as medicações que a gente já conhece, enfim, não quero falar nome para não parecer que eu estou indicando. Mas essas medicações assim, já mais conhecidas, que apresentam lá fitoterápicos, essas medicações, elas são extratos das substâncias, ou seja, é algo mais concentrado. Mas a gente tem que entender que só porque é fitoterápico não significa que é algo inocente, algo tranquilo, algo que não vai ter repercussões, não é? Por exemplo, alguns extratos mais concentrados da camomila. A gente já sabe que ela tem, por exemplo, a questão da coagulação sanguínea. Então, ela entra ali na cascata da coagulação, impedindo uma boa coagulação, digamos assim, né? E acaba permitindo um sangramento maior. Derivados aí do maracujá, derivados do açafrão, há várias pesquisas sobre. No entanto, a gente tem que entender que tem muito efeito colateral também importante. Não significa que é tão inocente assim, né? Se a gente percebe que a pessoa se acalma fazendo um chá em que a concentração dessas substâncias em si é bem menor, se a pessoa toma um chá, consegue tomar um banho quente, consegue tomar um leite quente para se acalmar, indicado. Agora, se a pessoa faz várias medicações, tem comorbidades, como pressão alta, era bom também fazer uma consulta com o médico para ele conseguir indicar a melhor terapêutica. Isso, estão até falando aqui, ó. Passei por um período de ansiedade, fui ao médico e fiz vários eletros para descartar o infarto. Não me considero uma pessoa ansiosa, mas desde o período que passei, às vezes sinto os sintomas de uma crise de ansiedade, sensação de garganta fechar, suor frio. Geralmente esses sintomas são sintomas de quê, doutor? Então, depende do que está acontecendo, né? Depende ali do gatilho, do pensamento dessas pessoas. Pode ser as crises de ansiedade, um transtorno, uma crise de pânico e uma crise Um fóbica. princípio, né? De crise de pânico também, né? Isso, vamos colocar como já desencadeado como uma crise de pânico, só que em sintomas menores, digamos assim, né? Porque essa ideia de princípio, ela não é muito utilizada. Mas talvez uma crise de pânico em sintomas menores, digamos assim, em sintomas mais leves. Ah, mas mesmo não tendo ansiedade, tem que se descobrir o que está se ocasionando. Tem que ser realmente avaliado por um médico para que a gente consiga fazer o melhor diagnóstico, né? E fazer o correto tratamento. Porque às vezes a pessoa já é às vezes ansiosa, ou então ela tem algum medo específico, algo fóbico, digamos assim, que acaba ocasionando essa crise. Não é? Então, tem que ser realmente uma Isso. questão individual. E sobre os remédios para dormir, que é outra questão polêmica. Né? Eu, particularmente, conheço muita gente, como eu falei anteriormente, quem está entrando agora. A gente falou também sobre as crises de insônia, são coisas, eu queria até que o senhor, quando for falar dos remédios para dormir, falasse também, pincelasse novamente sobre a insônia, pessoas que estão entrando agora, que é uma coisa que está acontecendo muito na vida de todo mundo, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia mundial, né? Que a gente, todo mundo ou teve algum parente, ou teve, ou conhece alguém, ou amigo de alguém, enfim, aí tá passando por esse momento de insônia, certo? Aí, o que é que o senhor. E toma remédio para dormir. O senhor aconselha, não aconselha? Esses remédios não são legais? O que é que o senhor falaria a respeito desses remédios para dormir? Ok. Todo paciente que chega. Aí, só para complementar, porque veio uma pergunta aqui de uma seguidora que ela entra exatamente nesse pensamento da insônia e o senhor já faz uma complementação. Doutor Daniel, tenho casos na família que para dormir sempre precisam tomar um calmante natural. Já faz um bom tempo, então quer dizer que já estão dependentes da medicação. Não necessariamente estão dependentes da medicação. Isso não é uma questão obrigatória. Às vezes as pessoas não seguem alguns rituais para dormir, ou então estão com algum problema de ansiedade que não foi melhorado, não foi curado.
mas isso não representa uma dependência. Pode existir uma dependência, mas isso não representa diretamente uma dependência. A gente tem que encontrar e buscar o foco do porquê que essa pessoa não está dormindo, entendeu? Não representa tão assim, tão imediato uma dependência, né? Uh, e assim, quando o paciente na consulta, né? Quando ele fala que está com insônia ou está com dificuldade para dormir, antes de simplesmente passar uma medicação, passar uma prescrição, a gente faz o que a gente chama de controle e higiene, né? Higiene dos hábitos de vida, né? Uma questão de mudança de comportamento, não é? O que eu gosto muito de falar é que para dormir, muitas pessoas têm os rituais. E esses rituais é que são importantes, como desligar o celular, evitar ficar vendo muitas notícias muito tempo, essa questão de exposição de tela, luzes acesas durante muito tempo, atividades à noite que geram uma ativação ou então uma necessidade maior de concentração. Pessoas que começam a fazer suas atividades mais noturnas, trabalhos assim mais à noite, deixam para resolver muitas vezes seus problemas à noite, assim, digamos, e acaba que ela não consegue ter uma diminuição da atividade ali, da atividade cognitiva, digamos assim, do pensamento de se manter ali acordado. Então, fazendo essa questão da higiene, vem aquela questão que eu falei da rotina. Ter uma rotina em casa, ter uma rotina de trabalho em casa. E dentro dessa rotina, iniciar os rituais de dormir, né? Diminuir luz, diminuir tela celular, diminuir WhatsApp, ligações, quem sabe até colocar um celular em modo avião. E isso a gente indica ali aquela preparação em torno de 2 horas para a hora que ela combinou de ir dormir, não é? Ao dormir, fazer uma atividade monótona, como ler um livro mais tranquilo, em luz baixa, fazer alguma atividade mental monótona, às vezes contagem, enfim, tomar um leite ali mais aquecido, um chá, um banho relaxante, tendo todas essas técnicas aí extremamente importantes. E em relação à medicação, quando a gente vai perguntar diretamente ao paciente, a gente tem que saber qual é a questão da insônia dele. Se ele é uma pessoa que demora a dormir, mas quando dorme, dorme direto. Se é uma pessoa que dorme logo no início, mas acorda de madrugada várias vezes. Ou se é uma pessoa que dorme e acorda de madrugada muito cedo. E muitas vezes esse sono, ele não é recuperador, não é um sono que descansa, não é um sono ali de boa qualidade, né? Temos também as pessoas que acordam por causa do ronco, e isso diminui, né? Que já é uma outra doença extremamente importante, uma outra síndrome. Então a gente tem que entender qual é o hábito de vida do paciente, entender qual é o ritual de sono que ele faz e entender como é esse sono dele, né? Se é uma insônia que a gente chama de insônia inicial, a insônia de manutenção ou insônia terminal, né? E o uso da medicação vai ser de acordo com isso. Os indutores do sono, que são medicamentos de ação mais rápida, geralmente são para pessoas que têm dificuldadezinha ali de iniciar a dormir, mas que se mantêm bem durante toda a noite. E há várias e várias medicações que auxiliam nessas sintomatologias e tipos de insônia. Dependendo da estratégia que o médico utilizar, ele consegue ali auxiliar no ciclo do sono do paciente, né? Não é questão minha prescrever medicação agora, mas a gente sabe que existe sim medicações e tratamentos aí que auxiliam nessa curva de sono, digamos assim. Então é extremamente importante falar com o seu médico sobre como é seu sono. E o médico tentar entender por que está causando essa insônia. Se é ansiedade, se é depressão, se é erros da vida, se é erros de alimentação, não é? Tem vários e vários cenários que têm que ser explorados. E tem também, mas essas medicações, tarja preta, as mais prolongadas, é bom evitar, né? Isso, doutor. Não tá tomando sempre, direto, né? Porque tem as medicações para dormir mais Hum. fortes. Se não tiver, E essas, elas viciam, não viciam? então, se não tiver uma indicação médica, a gente fala muito para evitar a automedicação, né? Se o médico prescreveu ali uma medicação que seja no tarja preta, não é?
talvez ele tenha percebido que a pessoa esteja precisando realmente de uma tarja preta. Só que há muitas dosagens. Há uma dosagem muito leve e uma dosagem maior. A questão de pessoas que já estão assim com uso extremamente prolongado, já estão assim mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes até sem indicação de estar utilizando uma medicação assim, tarja preta, né? Um benzodiazepínico, digamos. Aí sim a gente já começa a entrar na relação da dependência, que a pessoa que fica sem a medicação, ela começa assim a apresentar sintomas de ansiedade, sintomas de necessidade daquela medicação. Muitos pacientes do tanto serviço público quanto serviço privado, eles gostam de dizer, eu não durmo sem meu tarja preta, não durmo sem meu tarja preta. E às vezes a gente percebe que a pessoa tem uma relação maior de dependência com o tarja preta. Então sim, ele pode sim ocasionar um tarja preta. Mas a retirada dele também pode ser feita com o médico. Né? Há protocolos de retirada e diminuição para saber a real necessidade. Então não precisa ter medo de fazer medicação da psiquiatria. No entanto, a automedicação é extremamente prejudicial. Estão perguntando aqui, a questão de jogos de ação para quem tem ansiedade altera a personalidade, prejudica nessa questão de insônia? Então, nesse momento de pandemia, de medo, de não ter o que fazer, digamos assim, durante o dia, muitas pessoas acabam sim se refugiando nos jogos de ação ou atividades de ação. Quando muitos enfim, adolescentes, adultos estão ali jogando, eles têm um foco maior ali no jogo. Então eles acabam esquecendo os problemas familiares e acabam sendo muitas vezes até um refúgio dessas pessoas, que é os jogos de ação, né? Só que quando esses jogos de ação se prolongam durante 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 4 da manhã, há uma atividade cortical de concentração muito alta. Então, isso acaba prejudicando o sono, né? Essa questão de alterar a personalidade é muito questionável, digamos assim. Jogos de ação que tem morte e violência, eles têm uma faixa etária que é para justamente a pessoa saber onde se basear, né? Não necessariamente são jogos que criam muitos daqueles matadores dos Estados Unidos, serial killers dos Estados Unidos, então aqueles atiradores dos Estados Unidos. Não é necessariamente o jogo, mas algumas pessoas que já têm algum problema de saúde mental acabam abusando dos jogos de ação, né? Pode-se ter vício também em jogos de ação. Quando você tem uma relação ali muito focada, só quer jogar, é bom sim procurar um profissional. Estão perguntando aqui também, o que o isolamento social pode trazer alguma sequela? Um problema psicológico que nunca teve, por exemplo? Pode sim. Pode sim, e é justamente o que a gente está vendo agora, que é realmente adoecimento mental. Mesmo uma pessoa que estava ali bem, estava muito feliz com o seu emprego, estava bem numa vida afetiva, vida social, isso rompeu tudo. A quarentena rompeu isso tudo. E vivenciar aqueles momentos anteriores, ter essa retirada, né, dessas atividades prazerosas, não é? Acaba sim trazendo mais ansiedade. O isolamento social, nós somos seres sociais, nós somos pessoas de se viver em sociedade. Então, quando isso é retirado, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, pensamentos repetitivos acabam sim ocasionando. Então, novos sintomas, novos pensamentos irão vir, sim, com essa pandemia. Serão as sequelas. É uma pena. E nesse pós-pandemia, a gente falou falamos da crise de ansiedade, falamos da síndrome do pânico, falamos da depressão, falamos da pandemia. Só respondendo aqui, vai ficar salvo no IGTV, minha gente. Nem se preocupe que todas as entrevistas de Encontrei do Nordeste vai para o IGTV e posteriormente para o canal do YouTube. Vocês não vão perder nada. Quem não viu no começo, vê depois. Realmente está muito interessante. Então, aí o que eu estava falando. Falamos da crise de ansiedade, falamos da crise do pânico, falamos da depressão, falamos da pandemia, falamos da insônia e após pandemia, porque acabaram de fazer uma pergunta interessantíssima, né? Que
As pessoas, elas, por mais que estivessem bem antes da pandemia, agora na pandemia, mesmo quem não tinha nada, quem estava extremamente feliz com o trabalho, com o emprego, com família, com amigos, com que, qualquer conquista que vinha, né? Uma pessoa bem, não tá bem, até por conta do cenário. Mas e após pandemia? Como é que vai ser essa pós-pandemia? Porque eu sei que vai passar, né? Eu sou uma pessoa muito positiva e eu tenho certeza que a gente vai passar por isso, né? Vai dar tudo certo, vamos estar mais fortalecidos, mas mesmo assim a gente vai estar fortalecidos com ressalva. Muita gente ainda vai passar precisar de um acompanhamento médico, vai precisar dessa atenção especial, porque vai vir de um trauma muito profundo. Eu, por exemplo, eu tenho amigos que perderam muita gente na família de forma assim bruta. Tem uma amiga que ela perdeu o cunhado, 2 dias depois perdeu o pai, sabe, sem problemas de saúde nenhum. E vai deixar traumas, a gente sabe que vai deixar traumas. Aí como é que vai ser essa pós-pandemia? O que é que o senhor aconselharia em relação a isso? Então, isso é uma questão complicada de se falar, porque é realmente a questão do futuro, né? Futuro a gente consegue ter ali uma expectativa baseando-se aqui no presente, né? A gente sabe que alguns desses sintomas, algumas pessoas que estejam um pouco depressivas agora, estejam ansiosas agora, pode ser que logo após a quarentena e o retorno à sociedade, esses sintomas melhorem, a pessoa não, como se nunca tivesse tido alguma doença. Outra parte da população, ela pode apresentar um agravamento contínuo ou a apresentação de novos sintomas, né? Sintomas mais ansiosos, sintomas mais depressivos, digamos assim. O que a gente consegue ver é vindo de outros países, vindo modelos da Itália, que está começando a sair da quarentena, modelos da China, modelos da Espanha, assim, digamos. E uma parte, sim, da população, ela, mesmo com a redução do isolamento e do distanciamento social, porque ainda há regras, né? Ainda há regras para evitar a contaminação, algumas pessoas ainda vêm apresentando, sim, a manutenção desses sintomas depressivos. E algumas vezes intensos, que precisam, sim, procurar ajuda médica. O grande problema que a gente está tendo agora, neste exato momento, é em relação ao luto de pessoas que morreram por suspeita ou caso confirmado de coronavírus. Porque ele não está tendo o velório tradicional, não está sendo visto o paciente, não está sendo visto o corpo. Então, os rituais que sempre adotamos, essa questão do luto, de na cabeça entender que a pessoa foi embora, vai ser E complicado. abraçar também, doutor, porque assim, o brasileiro, ele tem um diferencial do asiático, do europeu, sabe? A gente é muito caloroso, o nordestino é muito caloroso. Eu costumo dizer em todas as lives isso, né? Que eu venho dizendo e repetindo. Em todas elas. O nordestino nós somos, o brasileiro já é caloroso por si só, já receptivo por si só. E o nordestino é muito mais, sabe? E essa falta de contato físico também é muito complicado. Né? E a gente sabe que mesmo após pandemia, enquanto que não tiver vacina, nada vai ser como era antes. É muito complicado. E não poder abraçar a mãe, não poder abraçar o neto, não poder abraçar o pai, sabe? Então, isso é muito complicado e mexe muito com a cabeça da gente, não é isso? Tivemos agora o Dia das Mães, né? Agora no começo de maio. E no Dia das Mães, conversando com muitas pessoas, amigos, outros psiquiatras, profissionais de saúde, eu vi o sofrimento intenso das pessoas querendo ir para casa desses familiares, para casa da mãe, encontrar a mãe. Eu vi muitas pessoas assim dando presentes de longe, deixando na porta da casa, essa relação com a máscara, do convívio social sem um abraço. Isso é realmente muito triste, necessário, mas realmente muito triste. A gente consegue perceber que o retorno, essa tentativa de retorno à normalidade praticamente não vai existir. Porque quando a gente começa a sair do isolamento social, ainda há regras necessárias. E como você falou, a falta do abraço, a falta do encontro,
as pessoas que estão levando o isolamento social realmente com responsabilidade, estão tendo essa ausência do contato. Tudo está sendo realmente muito à distância, muito pelo celular, né? Tem uma psicóloga ela me falou que ela também ouviu de outra pessoa, que ela disse assim, o celular, que até pouco tempo atrás era o que separava, né, a relação das pessoas, agora é o que mais está aproximando e que mais está sendo a valorização do contato físico, não é? De como as pessoas falam, de quanto eu quero, mesmo uma piada, né? Eu vejo muitas redes sociais, muitas pessoas falando, tudo que eu quero é sair daqui, encontrar meus amigos numa mesa de bar e ouvir música ao vivo. Estamos vivendo um momento de resgate disso, né? Pessoas ouvindo músicas antigas, discos antigos que tinham em casa, fotos antigas, ou seja, vivenciando a vida que tinha antes da tecnologia separar. Então a gente vai viver realmente, estamos vivendo um repensar, um modo de repensar nossas vidas e nossa sociedade. Isso, doutor. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso. Foi muito enriquecedor, né? Muita gente está dizendo aqui que o conteúdo foi maravilhoso, realmente esclarecedor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão difícil e às vezes a gente não tem nem com quem contar, que foi o que eu falei antes, né? Nem todo mundo está no mesmo barco, tem gente que está no iate, numa ilha paradisíaca, né, reclusa de tudo. Tem gente que tá no navio, tem gente que tá no barco e tem gente que tá simplesmente numa prancha. E graças a Deus a gente tem essa internet e esse momento que a gente pode esclarecer de alguma forma. Eu tenho só 2 minutinhos, eu queria nesses 2 minutinhos que o senhor pudesse, por favor, mandar uma mensagem para todo mundo que está em casa sobre esse momento atual que a gente está vivendo. Okay. Pois é, gente. Esse momento realmente é de isolamento. Esse momento é de distanciamento. Esse momento é exigência e pedido de paciência. Esse momento é para ficar em casa, para refletir. Esse momento é o momento de se aproveitar o tempo que não se tinha. Esse momento não é férias, é um momento extremamente necessário para que esse vírus pare de circular e que a gente consiga se encontrar o mais cedo possível. Se essas normas não forem atendidas, a questão da higiene, da disciplina que está sendo necessária nesse momento, as coisas podem complicar um pouco e a gente não pode ficar na garantia de que tenhamos uma vacina muito cedo ou tenhamos uma solução muito cedo. Sejam responsáveis, sejam conscientes consigo e com o próximo. Muita paciência. Isso, muito obrigada, doutor. Foi uma honra ter o senhor aqui no nosso Encontrei no Nordeste, viu? Legal. Abraço e cheiro Beijo. virtual para todo mundo, né? Que o nordestino ele não manda beijo, ele manda cheiro, né? Grande cheiro. Cheiro virtual, né? Para todo mundo, junto com o nosso abraço. E vai passar, né, doutor? Vai passar. Sigamos fortes. Eu tenho fé em Deus, exatamente. Obrigada, minha gente. Obrigada, doutor. Foi uma honra ter o senhor aqui. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.